Logaritmos é uma forma abreviada de escrever a equação exponencial. Então, dizemos que logaritmo de b na base a é igual a x, se somente c, a elevado a x igual a b. Então, aqui é uma definição de logaritmo. Então, nós vamos ter dois números reais positivos. Aqui o a não vai poder ser número negativo, não vai poder ser zero e nem vai poder ser 1. E o b não vai poder ser número negativo e nem zero. E daí, ele é um logaritmo de b na base a, no caso o resultado, se somente c, o a elevado a esse resultado seja igual a b. Tá? Então, veja que o logaritmo, a resolução do logaritmo, chega a uma resposta. E é a mesma resposta quando a gente resolve uma equação exponencial. O a no logaritmo a gente vai chamar de base, enquanto que o b é o logaritmando, ou antilogaritmo, e x é o logaritmo, ou a resposta dessa parte aqui. Tá? Então, a resolução, a resposta disso vai ser o logaritmo. Tá? Aqui temos a condição de existência do logaritmo, que traz bem aquelas informações, né? Que o b tem que ser maior que zero, o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Se algum deles for negativo, ou se o a for 1, ou se ambos forem zero, não vai valer, não é um logaritmo. Tá? Então, a condição de existência tem que ser esses critérios. Então, aqui vamos a alguns exemplos. Pela definição, nós podemos observar que a gente pega a base, eleva no logaritmo, que é a resposta, e tem que ser igual a 36. Tá? Então, nós podemos chamar a resposta de x, porque a gente não sabe qual que é essa resposta, nós vamos ter que calcular. E nós podemos usar o seguinte algoritmo: pegar a base, fazer elevado a essa resposta aqui e igualar a 36. Vai ficar assim: 6 elevado a x igual a 36. Chegando a uma equação exponencial, nós temos que pegar e transformar ambos os lados, ambos os termos, em potências de mesma base. Então, aqui eu posso transformar o 36 em potência de base 6. Então, 6 ao quadrado. Quando as bases estão iguais, a gente corta essas bases e daí vai trabalhar com os expoentes. Aqui nesse caso, x igual a 6. Ou seja, logaritmo de 36 na base 6 é 2. A mesma coisa a gente faz aqui e usa o mesmo algoritmo. A base eleva no x e faz igual a 1. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 1. O 1 nós vamos ter que colocar na base 10, e esse é um trabalho fácil, né? Porque o número 1 pode ser colocado em qualquer base, né? E na base 10 vai ficar 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. E daí a gente corta as bases que estão iguais, trabalha com os expoentes, x igual a 0. Então, o logaritmo de 1 na base 10 vai ser 0. Sempre que o logaritmando for 1, o resultado vai dar 0. Tá? Então, é algo que deve ser guardado, né, que auxilia bastante nos cálculos. Aqui vamos chamar a resposta de x, vamos pegar o 13 e levar a essa resposta, sempre no mesmo caminho, ó, sempre o mesmo algoritmo. 13 elevado a x igual a 1 nono. Né? Então, transforma numa equação exponencial. Vamos pegar 1 nono e transformar em base 3, né? 1 nono é 3 na menos 2, a das potências, né? Então, 1 nono é a mesma coisa que 13 elevado a menos 2. Bases iguais, corta-se as bases, então vai dar x igual a menos 2. Vamos nessa última. Essa última é um pouquinho mais difícil, porque envolve raízes, né? Mas o caminho é o mesmo, tá? Então, a gente pega o raiz cúbica de 12, faz elevado a x igual a 12. 12 do logaritmando. Aqui não posso cortar porque aqui é raiz cúbica de 12, aqui é somente 12. Então, eu vou ter que tirar da raiz aqui. Então, eu uso aquela propriedade da potência que coloca em expoente fracionário aquilo que estiver em raiz, né? E o x, que é potência, vai no numerador, o 3, que é índice, vai no denominador.
bases iguais, corta-se as bases, né? E trabalha com os expoentes. Então vai dar x terços igual a 1. E desse 3 que está dividindo, eu passo para cá multiplicando, né? 3 vezes 1 vai dar 3. Então, o logaritmo de 12 na raiz cúbica de 12 é 3. Aqui temos mais uma continha, né, que envolve o valor da expressão e tem 3 logaritmos aqui. Então, nós temos que resolver esses 3 logaritmos aqui para poder encontrar o valor dessa expressão. Pode ser resolvido separadamente. Veja que as bases são diferentes, tá? Como as bases são diferentes, a ideia é resolver cada um por si. Faça separadamente. Tem alguns casos em que nós vamos ter as bases iguais e números diferentes, que números que não podem ser resolvidos de forma simplificada, né? Então, daí nós vamos ter que observar os critérios dos logaritmos, conteúdo que vem depois. Mas aqui vejam que as bases estão todas diferentes, então sugere que nós resolvemos elas separadamente. E vocês podem perceber que os números do logaritmano e da base, eles estão ligados, eles estão na mesma potência. Então, o 0,5 está na potência do 2. Raiz quadrada de 3 está na potência do 3. O 8 está na potência do 4. Então, eles são múltiplos de potência um do outro. Daí, por isso que podem ser feitos separados. Então, vamos usar o mesmo critério de antes. 2 elevado a x igual a 0,5. 0,5 é 1 meio, né? Esse 1 meio é a mesma coisa que 2 na menos 1. Então, chegaram as bases iguais, corta-se as bases, x igual a menos 1. Então, o valor dessa parte aqui da expressão é menos 1. Guardamos ela, vamos resolver essa outra parte. 3 elevado a x igual a raiz quadrada de 3. Então, vamos ter que tirar da raiz, né, a raiz quadrada, transformamos em expoente fracionário, né? Então, tem 1 como expoente, 2 como índice, então vai ficar 1 meio. Então, corta-se as bases, x igual vai ser 1 meio. Tá? Então, a segunda parte da expressão vai valer 1 meio. E, por último, vamos pegar o 4, elevar a x e igualar a 8. 4 elevado a x igual a 8. O 8 a gente não consegue colocar na base 4. E nem o 4 na base 8, assim, de forma rápida, né? De forma manual. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar na base 2, tanto o 4 quanto o 8. Então, o 4 é 2 ao quadrado e o 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 ao cubo. Corta os 2, vai ficar 2x igual a 3, né? 2x porque multiplica, né, o 2 com x, né? Da propriedade da potência. E daí passa esse 2 dividindo. Então, vai ficar x igual a 3 meios. Agora, juntamos isso, né? Então, essa expressão eu já escrevi ela. No lugar dessa primeira, nós vamos colocar menos 1. Da segunda, 1 meio. Da terceira, 3 meios. E daí vai dar uma soma, né? Aqui vocês podem pegar e somar essa parte. Primeiro, 1 meio mais 3 meios dá quanto? 4 meios, né? 4 meios é 4 dividido por 2, que é 2. Então, isso aqui vale 2. 2 positivo com 1 negativo vai dar 1 positivo. Então, como resposta aqui seria a letra A, 1 positivo. Consequências da definição. Então, algumas coisas que a gente usa definição. Quando eu falo definição, é pegar aquilo, a base, levar na resposta e igualar o logaritmando. Tá? É isso. Quando eu sempre falar essa palavra, definição, quer dizer isso. Então, as consequências. Como consequência da definição, nós temos que quando o logaritmando é 1, tá? Então, se a gente tem 1 no logaritmando, a resposta sempre vai ser 0. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem simples, bem rápida. Então, eu coloco mais um exemplo ali. Logaritmo de 1 na base 451. A base é muito grande, é muito difícil de calcular. Não é difícil não, porque o logaritmando é 1, então a resposta é 0. Então, 0 como resposta. Outra consequência, que se o logaritmando e a base forem iguais, a resposta vai ser sempre 1. Tá? Outro dado importante, né?
Então, coloco um exemplo aqui, logaritmo de 83 na base 83. Ah, professor, mas são muito altos, não vamos conseguir resolver. Consegue sim, porque os dois têm o mesmo valor, né? O logaritmando e a base têm o mesmo valor, então vai valer sempre 1. Tá? Então, questão fácil de se resolver. Terceira definição. Quando um número está elevado a um logaritmo e a base desse logaritmo é o mesmo do número inicial que eu falei, a resposta vai ser o logaritmando. Tá? Isso aqui é pouco utilizada, mas é importante. Então eu coloquei como exemplo aqui 7 elevado a logaritmo de 7. A resposta vai ser então 15, né? É como se fosse pegar e cortasse esse 7 com logaritmo de 7, né? Um modo mais grosso de dizer a matemática, né? Cortar. Mas sempre vai ser a resposta logaritmando quando esse valor é o mesmo da base. Tá? Quarta consequência. Isso aqui é muito utilizado no terceiro ano, lá quando trabalha juros compostos, né? E tem alguma coisinha que é trabalhada em equações logarítmicas. Temos aqui que quando temos logaritmo de A, uma igualdade, e no outro lado logaritmo de A também, nós podemos fazer aquele chamado modo grosso da matemática, cortar esses logaritmos. Mas tem que ser a mesma base. Se a base for diferente, não pode. Tá? E a resposta vai ser B igual a C. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso nas equações logarítmicas. Coloquei um exemplo aqui. Mas aqui eu coloquei como o inverso. Se eu tenho 2 elevado a x igual a 7, eu consigo resolver isso de forma manual? Não. Nós podemos aplicar logaritmos pelo princípio da igualdade, né? Digamos que isso aqui seja uma balancinha, tá? Se eu colocar alguma coisa aqui, eu posso colocar essa mesma coisa do outro lado, de forma que a balança mantenha-se equilibrada, que não vai ter prejuízo a essa equação. Então é o que a gente faz, né? Aplica logaritmo do lado de cá, aplica logaritmo do lado de lá. Daí nós vamos saber quanto que vale o logaritmo de 7, nós vamos saber quanto que vale o logaritmo de 2 elevado a x, e daí nós vamos resolver essa continha. Tá? Então é uma das formas que a gente vai utilizar mais à frente, que é válida, que é importante saber. Mais uma questãozinha aqui para a gente trabalhar. Obtenha o valor da expressão logaritmo de 64 na base 0,25 e logaritmo de raiz quadrada de 2 na base raiz cúbica de 2. Tá? Então também faço separado, porque as bases são diferentes, né? E aqui não dá para perceber muito na cara que eles são da mesma potência, né? 64 está na base, na potência 0,25. Mas o 32 está na potência do 2, né? 2, 4, 8, 16, 32. Está na base 32. Mas aqui, o 0,25, se nós trocarmos por 1/4, nós vamos ver que eles estão na mesma base. Tá? Que ele dá para colocar na mesma base. O 0,25, então, elevamos a R. Eu coloquei R agora como R de resposta. Né? Então, o 0,25 elevado na resposta tem que ser igual a 64. Daí ficou uma equação exponencial, trocamos o 0,25 por 1/4. E daí vamos colocar o 64 na base 4. Por quê? Porque o 64 ele está na potência do 4, né? 4, 16, 64 e assim vai. Tá? 216. Então aqui, para ficar 4, nós vamos inverter essa fração. Passamos o 4 para cima, 1 para baixo, o R fica negativo. E o 64 é 4 ao cubo. Né? Faz a decomposição do 64, divide por 4, depois por 4, depois por 4. Daí corta os 4, né? Então vai dar R igual a menos 3. Claro que daria menos R igual a mais 3, mas daí não pode ficar incógnita a variável negativa, né? Passamos negativo para o lado do 3. Então isso aqui vale 3. Agora resolvemos a outra parte. Então vamos usar o algoritmo da definição de logaritmo. Pega aqui raiz cúbica de 2, eleva a R, que é a resposta, e iguala a raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32, o 32 é 2 ao quinto, 2 na quinta potência.
Então, quando se tira da raiz, o 5 que está na potência vai no numerador e o 2 que está no índice vai no denominador. A mesma coisa acontece desse lado. O R vai no numerador, enquanto que o 3 vai no denominador. Corta-se as bases, vai ficar os expoentes. R sobre 3 igual a 5 meios. E aqui multiplicamos de forma cruzada, né? R vezes 2 dá 2R, 3 vezes 5 vai dar 15. E basta passar o 2 dividindo o 15. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Então, aqui a primeira dá menos 3 e a segunda dá 7,5. Como resposta, então, 4,5 ou 9 meios. Então, para finalizar, o que vocês têm que gravar de logaritmo é o algoritmo da definição do logaritmo, tá? Então, tem que pegar sempre a base, elevar a resposta e igualar ao logaritmando. Sempre, sempre. Fazendo isso, vocês vão transformar numa equação exponencial. Transformando na equação exponencial, vocês vão igualar as bases e daí, igualando as bases, corta-se as bases e trabalha com os expoentes. O resultado dos expoentes vai ser o resultado do logaritmo. Simples. Então, a parte da definição é bem tranquila. Nós vamos ver mais adiante que em alguns casos não vai ser possível resolver ou teremos que aplicar algumas propriedades dos logaritmos para que assim seja possível resolver. Mas o básico do logaritmo é saber essa definição. Tá? Então, essa definição é muito importante, tá? Então, sempre que se tratar de logaritmo, o primeiro passo de tudo é ver se é possível resolver pela definição, resolver trabalhando com a definição.